Às vezes você precisa de uma saída chamada exponencial, ou seja, uma saída que é uma função exponencial da sua entrada. Nós já vamos ver em que situações isso aí acontece. Uma forma muito simples de você conseguir isso é fazer isso aqui, ó. Colocar um diodo no laço, no caminho do seu sinal, você passa num operacional e aqui você tem R, um resistor de realimentação. Se você chamar isso de EI e isso de EO, como é que você chega na saída exponencial? O diodo, ele tem uma expressão igual a IS exponencial da tensão em cima dele sobre VT menos 1. Isso aqui é a corrente de saturação, lembrando, né? Isso aqui é esse negócio aqui, ó. Essa correntezinha pequenininha que acontece aqui, isso aqui é tensão no diodo sobre corrente no diodo. Esse VT aqui é aqueles 26 mV a temperatura ambiente. E o VD é a tensão, né? Esse negócio que você tem, essa tensão que você tem sobre ele. O sinal de saída, você percebe que vai ser o quê? Eu vou ter uma corrente aqui, essa corrente não pode entrar no operacional e só pode fazer esse caminho. Essa corrente vai ser menos RI. Só que essa corrente é ID, é a corrente no diodo. Se você for olhar, eu sempre tenho uma realimentação negativa aqui por causa do menos. Se eu tenho uma realimentação negativa, esse pino está em zero. Se esse pino está em zero, VD vai ser igual ao próprio EI. Aqui é ground, aqui é EI, a tensão em cima do diodo é o próprio EI. Colocando só certinho aqui, né? Aqui é o mais, aqui é o menos. Essa aqui é a corrente em condução do negócio. Bom, posto isso, você substituindo aqui em cima, você vai ter que a sua saída no tempo vai ser menos RIS, VI de T, VT, menos 1. Então você percebe que aqui, ó, aparece a sua saída exponencial em função da sua entrada, que é o que você queria. Então, um jeito simples de você ter uma saída que tem um caráter exponencial. Bom, o que é bem útil é a saída não exponencial, mas a saída logarítmica. E a saída logarítmica, como você pode imaginar, basta trocar de lugar o diodo com o resistor. Você faz isso, aqui é I, R e EO. O que acontece aqui? Qual que é essa tensão? Aqui eu tenho ground, aqui eu tenho ground também. Logo, essa corrente vai ser EI sobre R. E essa corrente EI sobre R não pode entrar aqui para dentro, tem que fazer essa voltinha aqui. Logo, EI sobre R vai ser igual à corrente no diodo, que é essa fórmula aqui. IS e VD por VT menos 1. Então, ó, a tensão no diodo é essa aqui. E eu percebo que também E0 é menos VD, ó, porque eu estou medindo o E0 aqui e o meu VD está aqui. Ó, vê que isso aqui é ground. Ó, mais uma vez, isso aqui é ground. Logo, E0 é igual a menos VD. Se você desprezar aquele 1 ali, EI sobre R é igual a ES, E VD por VT, você despreza esse 1, você vai ficar com essa expressão. Juntando tudo, considerando que E0 é igual a menos VD, você vai ter que, extraindo o E, você vai ter a seguinte expressão. A tensão de saída é VT, uma expressão assim. Então, aqui a saída exponencial e aqui a saída logarítmica. Eu também posso usar na saída logarítmica, até com resultados melhores em questão de temperatura, um bipolar. Menos mais, a resposta vai ser absolutamente a mesma. Aqui a tensão vai ser igual ao VBE, certo? Vai ser igual ao VBE. E a corrente de coletor você pode escrever como sendo o IES vezes o alfa, que é praticamente 1, e
VBE sobre VT menos 1. O transistor aqui tem a vantagem que ele é mais estável em temperatura do que o diodo. Para que serve esse negócio? Para que serve esse negócio? Tem várias utilidades para alguma coisa que te gere uma função logarítmica. A gente tem que primeiro imaginar, verificar, né, se você for parar para pensar, x e log de x. Log de x é um negócio assim, ó. E como é que é y igual a x? Então isso, y é igual a log de x. Aqui é 1, né? Uma coisa mais ou menos assim. E como é que é y igual a x? É um negócio assim. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Quando você usa logarítmico, eu vou fazer aqui uma curva mais ampliada. Quando você usa logarítmico, uma faixa enorme no ΔX equivale a uma faixa relativamente pequenininha no ΔY. Se você for ver aqui no meu gráfico, claro que isso aqui não está em escala, essa mesma faixa ΔX vai corresponder a uma faixa enorme se eu tiver a equação linear. Então, você percebe já que o log, ele é um negócio que comprime a sua faixa. E isso é muito importante em engenharia elétrica. Por quê? Não adianta você dizer só o ganho, o ruído do seu circuito. Você sempre tem que dizer também qual que é a faixa dinâmica dele. Ou seja, qual é o nível de sinal que ele admite, quantos milivolts ele admite na entrada. Quando você usa logarítmico, você expande a sua faixa dinâmica, porque um range de input enorme consegue ser comprimido numa saída menorzinha. Agora, uma saída linear, como você está vendo, ela exige uma faixa dinâmica muito grande, que é muito difícil de você fazer na prática. É como se você quisesse fazer uma balança que pesasse de 1 micrograma até 10 toneladas. Você consegue fazer uma balança pequenininha e você consegue fazer uma balança grande. Balança pequenininha você pode usar, por exemplo, um alto-falante. A balança grande você tem que usar um strain gauge, uma célula de carga. Mas você não consegue uma mesma balança que faça toda essa faixa aqui. Toda essa faixa é difícil em instrumentação você conseguir. Então o log ele comprime a faixa dinâmica. Última coisinha, a gente escuta em logarítmico. O nosso processo auditivo está baseado no seguinte fato. Mais ou menos, quando você dobra a potência sonora aqui, e a potência sonora aqui, ó, vamos pegar o mesmo tom, vezes 2. Quando você acha que a sua percepção é o dobro do volume, isso equivale mais ou menos 10 vezes a potência. Por que a gente foi feito dessa forma? Porque dessa forma a gente consegue escutar desde um barulhinho pequenininho até um barulho, uma pressão sonora muito grande, porque a gente escuta em log. Então essa que é a vantagem do log. Um típico exemplo do log é o seguinte: tem um negócio chamado Amplitude Shift Keying, que é mais ou menos o seguinte: quando você tem um sinal oscilante, isso equivale a 1. Quando você não tem, equivale a 0. Então, se você for analisar, isso aqui é um processo de transmissão wireless. Dependendo de onde você está da distância, o C1 pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Tudo isso aqui é 1 para você. Então, se você usar uma faixa linear, para detectar o seu circuito, vai acontecer a seguinte bobagem: ou você vai detectar só coisas pequenininhas, ou você vai detectar só coisas grandes. O que você quer, na verdade, é um negócio que detecte uma faixa dinâmica grande, desde o bem pequenininho até o bem grandão. E isso você consegue passando por um logarítmico. Então, detetores de RF, em geral, você vai ver, sempre tem os logarítmicos que possuem uma faixa, né, uma faixa de detecção maior. Outra aplicação interessante do log é o seguinte:
Fazer o produto de dois sinais A de T, B de T, nós falamos anteriormente que era um processo linear. Isso não é verdade quando você faz produto, não é um processo linear. Isso aqui você consegue fazer com um parente do amplificador diferencial chamado célula de Gilbert. Célula de Gilbert, o que é? É um amplificador, a grosso modo, é um amplificador diferencial. E essa fonte de corrente aqui, na realidade, ela está sendo controlada pelo sinal A de T. E aqui você coloca o seu sinal B de T. E aqui você vai ter a sua saída, que é basicamente a multiplicação dos dois. É um negócio um pouco mais sofisticado, não é tão simples fazer. Uma forma de você fazer o produto é o seguinte. Você passa o sinal de entrada por um log e aqui você soma os dois. Quando você soma os dois, o que você vai ter aqui? Log de E1 mais log de E2, aqui nesse ponto. O que é esse log? O amplificador que nós vimos. O que é esse mais? É o somador que nós vimos. E quando você vem aqui, você tira a exponencial. Aqui você vai acabar tendo E1 vezes E2. Certo? Por quê? Porque a gente sabe daquela expressão que log de AB é igual log de A mais log de B. Ou seja, aqui aparece o produto. Ou seja, usando essa expressão, isso aqui é igual log de E1 vezes E2. Você consegue fazer esse negócio aqui com 1, 2, 3, 4 operacionais. 4 operacionais. Quando que você vai usar esse negócio, a célula de Gilbert? Novamente, a célula de Gilbert provavelmente você vai estar usando se você for para uma frequência um pouco mais alta. Os amplificadores operacionais você vai usar uma frequência aí até alguma dezena aí, com sorte centenas de kHz.